Você já andou à noite pela rua e de repente você foi aterrorizado por um morcego passando por cima da sua cabeça? Pois é, essas criaturinhas sempre foram associadas a lendas, mitos e aos mais famosos vampiros. Mas parando para pensar, será que vampiro conseguiria viver aqui no Brasil, um país ensolarado? O escritor André Bianca, em Os Sete, mostra que sim. Quer saber como? Fica aqui comigo, pois esse livro tem na biblioteca. Vamos começar pela mitologia do vampiro. Tudo leva a crer que a palavra vampiro nasceu pela região da Europa Oriental, possivelmente onde hoje está a Bulgária. A lenda dessas criaturas se espalhou pelo mundo quando o termo passou para o alemão no século XVIII, e depois para o francês e para o português. É justamente a partir desse gancho que André Bianca tem a sua ideia genial para transportar os seres da Europa para o nosso país. O livro 7 conta a seguinte história. Pesquisadores que encontram no fundo do litoral sul do Brasil uma caravela portuguesa de 500 anos. Dentro dessa caravela, uma caixa de prata muito misteriosa e que aparentemente esconde um segredo. Apesar dos avisos nessa caixa dizendo para que ela não fosse aberta, os pesquisadores resolvem abrir. E ao abrir eles encontram 7 cadáveres, que eles decidem estudar. Afinal, o que 7 mortes poderia fazer de mal, para eles? Mas não é bem assim que acontece, não. Depois que o primeiro acorda, tudo muda. Olha, eu não sei se eu sou um dos caras que começou com isso, acho que sim. Mas eu trouxe os vampiros para o Brasil, Eles são encontrados numa caravela, São vampiros portugueses e estão andando aí por São Paulo, Rio Grande do Sul, aqui em Osasco, passam muito, que é a minha terra, eu sempre coloco alguma coisinha de Osasco nos meus livros. Isso é outra coisa importada do Stephen King, que sempre põe alguma coisa do Maine. E eu acho que ela vai estar se formando ainda, a literatura de vampiros no Brasil. A gente tem essa mania, cacuete, por ter contato só com a literatura estrangeira e o audiovisual, o cinema principalmente, que trazia aqueles filmes de terror da década de 70 e 80, tudo muito americanizado, não é à toa. Então, os autores iniciantes se sentem desconfortáveis em colocar essa tinta brasileira no texto. Eu gostei muito. Depois que os caixões são abertos, o caos se espalha. Um a um, os vampiros vão acordando, cada um com seus poderes diferentes, mas todos com sede de sangue e de liberdade. Afinal de contas, ficar dormindo por 500 anos não deve ser nada fácil. Eles não estão mais na velha Europa. Agora o palco é o Brasil com suas cidades, florestas e noites quentes. E André Bianco mostra habilidade em transformar o cotidiano brasileiro em cenário de terror e fantasia. A chuva, o vento, o frio, tudo vira instrumento desses vampiros ancestrais que tentam entender esse novo mundo. Aqui nesse trecho fica evidente como a imaginação é fator indispensável para esse tipo de gênero, o realismo fantástico. Dá só uma olhada e vê se você seria capaz de imaginar isso aqui. Chegaram a Osasco depois da meia-noite. Pela hora avançada, Tiago decidiu ir com Eliana para um hotel. Perguntou ao taxista por um lugar bom e de preço justo. 20 minutos após, estavam estacionando na margem da rodovia dos Pinheiros. Assim que amanhecesse, antes de partir para a casa de sua irmã, Tiago ligaria para a amarração dando notícias. Pela manhã, logo cedo, enquanto Tiago e Eliana, bem mais descontraídos, tomavam café juntos na cama, assistiam à televisão no quarto aconchegante. Quando sintonizaram a Rede Globo, começaram a acompanhar o telejornal Bom Dia São Paulo. Os dois estavam em silêncio, prestando mais atenção na mastigação do de jejum do que no jornal. Ambos poucas vezes estiveram na grande capital paulista. Olhavam para a tela sem ver o que ela realmente mostrava. Ao acordar, as preocupações com o estranho episódio corrido em amarração ganhavam distância. Esse ar descontraído abandonou a dupla somente depois que o noticiário local acabou, dando vez ao Bom Dia Brasil. Já não comiam, agora se ocupavam com carícias íntimas, prontos para voltar à atividade. Dentre as várias chamadas dos âncoras Renato Machado e Leilani Neubart, uma fez eles paralisarem por um segundo e os forçou a prestar mais atenção ao programa. Em O 7, André Bianco cria um Brasil que a gente nunca viu.
sombrio, misterioso e cheio de criaturas que desafiam a tradição do nosso imaginário. Aqui, os vampiros não vivem em castelos ou dormem em caixões de mármores. Eles usam bonés com marcas brasileiras e circulam por locais que parecem distantes para o público europeu. É o cotidiano misturado com o sobrenatural e o terror com sotaque brasileiro. Aliás, Viva Zé do Caixão, que não era nem vampiro, mas desde os anos 60 já mostrava que esse tipo de gênero poderia acontecer aqui no Brasil. E aí, acha que esse novo queridinho da literatura nacional merece a sua atenção? Para se jogar nessa aventura é bem fácil. Corre para uma das 5 bibliotecas públicas espalhadas por todas as regiões do município com um documento com foto e mais um comprovante de residência, tá? O serviço é gratuito e o cartão é emitido na hora. Pronto! Até a próxima dica, viu? Tchau, tchau!